A vida é como uma vela que se queima rapidamente. Por isso, acenda-a com paixão. Ilumine o mundo ao seu redor e deixe sua chama brilhar intensamente. Pois é na brevidade desse fogo que encontramos a verdadeira essência de viver. A vida passa muito rápido e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like para nos ajudar aqui no YouTube. Olhar fotos antigas, sejam fotos de nós mesmos ou de pessoas que amamos, sempre nos causa um misto de sensações, não é mesmo? Podemos sentir saudade dos tempos que passaram, podemos sorrir ao lembrar de uma memória boa que nos faça feliz e podemos perceber como algumas coisas melhoraram com o tempo. Porém, também podemos sentir um aperto no peito ao nos darmos conta de algumas coisas ou algumas pessoas que não voltam mais. Podemos sentir um arrependimento por não termos aproveitado muito bem o tempo que passou. E podemos nos sentir tristes por percebermos que antes havia um brilho em nosso olhar, que hoje em dia já sumiu. A vida passa muito rápido. E o amanhã, que antes era apenas parte da nossa imaginação, agora está bem diante de nós e se tornou o nosso presente. À medida que envelhecemos, nos confrontamos com uma realidade inevitável. As rugas que marcam nossa pele refletem as histórias vividas, as batalhas enfrentadas e as alegrias compartilhadas. Sentimos a indisposição física, o abraço de uma tecnologia que evolui rapidamente, mas que nem sempre se ajusta aos nossos velhos hábitos. A conexão com a geração mais jovem se torna um desafio, enquanto contemplamos um mundo em constante transformação. E nesse turbilhão de pensamentos surge a consciência da nossa própria finitude. Refletimos sobre tudo aquilo que conquistamos e sobre o que deixamos escapar, alimentando a sensação de arrependimento pelas oportunidades perdidas. Observamos os olhos que antes irradiavam brilho e entusiasmo, agora tingidos por um véu de melancolia. É uma dança entre a euforia de ter vivido e a angústia de partir. Mas talvez seja a onipresença da internet, esse vasto oceano de imagens e informações, que nos leva a sentir com mais intensidade a passagem do tempo. Antes, nos reuníamos em ocasiões especiais, mergulhávamos em álbuns de fotografias e folheávamos as páginas do passado, imersos em memórias compartilhadas. No entanto, hoje carregamos em nossos bolsos a própria história da humanidade. Um tesouro de imagens que nos recordam constantemente de quanto tempo se foi, tanto em nossas vidas como na sociedade como um todo. Essa é a realidade que vivemos, onde a brevidade da vida nos é mostrada a todo momento, como um eco persistente que nos lembra da urgência em aproveitar cada instante. E nessa era da velocidade e da conexão instantânea, somos convidados a encontrar equilíbrio. A tecnologia que nos envolve pode nos aproximar, mas também nos afastar daquilo que é essencial, a verdadeira experiência humana, o toque, o abraço, o olhar nos olhos. Portanto, é necessário trilhar um caminho de consciência e autenticidade. É preciso valorizar o presente, encontrar significado nos momentos aparentemente insignificantes e nutrir as relações pessoais
que nos conectam de maneira profunda. É nos encontros genuínos, nas risadas compartilhadas, nas histórias contadas e nas pequenas alegrias do dia a dia que encontramos resiliência e transcendência. A cada nova manhã, em que você acorda e sente os seus pulmões se encherem de ar, é como se você ganhasse uma nova oportunidade de viver, de recomeçar e de tentar de novo. A cada erro, você percebe uma oportunidade de aprender. A cada tropeço, você aprende a se reerguer novamente. E a cada despedida, você compartilha com os outros um pedaço de si. E, consequentemente, recebe em si um pouco de cada pessoa que cruzou o seu caminho. Vivendo assim, respirando profundamente o ar de cada minuto que está correndo bem diante de você, você sente a vida passar. Só que, ao invés de sentir medo e receio, você começa a sentir satisfação, alegria e gratidão. O segredo da vida não é apenas olhar para frente e tentar calcular quanto tempo ainda nos falta, mas sim olhar para trás e ver todo o tempo que já se passou e nos alegrarmos por ele. Assim como o segredo da vida também consiste em olharmos para o dia de hoje, para o presente e o agarrarmos com todas as nossas forças, a fim de o vivermos ao máximo, com toda a nossa atenção e autenticidade. O tempo passa mais rápido do que conseguimos nos dar conta às vezes. Porém, é nas escolhas que fazemos, nos momentos que vivemos com intensidade e no amor que compartilhamos, que encontramos a verdadeira essência de viver. Cada respiração é uma oportunidade de renovar nossas energias, de abraçar a jornada com gratidão e de deixar nossa marca no mundo. Portanto, não se deixe consumir pelo medo do tempo fugir, mas sim permita-se abraçar a dança efêmera da vida. Abrace seus sonhos, nutra suas relações e encontre significado em cada pequeno instante. Desperte a coragem de se aventurar além dos limites do conhecido, de explorar novos horizontes e de celebrar a maravilha de estar vivo. Que a chama da sua existência brilhe intensamente, iluminando o caminho não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que compartilham dessa jornada. E ao fim, que você possa olhar para trás com um sorriso nos lábios, sabendo que viveu plenamente, deixando um legado de amor, inspiração e conexão. A vida é como uma vela que queima rapidamente, mas cabe a nós percebermos a forma magnífica e única que essa vela ilumina o ambiente que nos cerca, enquanto ainda está acesa. Portanto, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, não se esqueça de que cada momento é uma preciosidade, única e irrepetível. Desperte para o presente, seja o protagonista da sua própria história e faça cada segundo valer a pena. Aprecie o sabor de cada risada, a ternura de um abraço, a beleza de um pôr do sol e a simplicidade de um gesto de bondade. Lembre-se de que, no fim das contas, não são os anos vividos, mas sim a profundidade e a intensidade com que vivemos, que definem a riqueza da nossa existência. Portanto, permita-se ser envolvido pela efemeridade dessa chama da vida. Encontre beleza na transitoriedade da sua existência e viva cada dia como se fosse uma obra de arte única e em constante criação. Desperte para a grandiosidade que existe em cada instante e descubra que, mesmo na brevidade desse fogo, há uma verdade que nos conecta a algo maior do que nós mesmos.
Tem alguns momentos da nossa vida em que não conseguimos mais nos reconhecer. Olhamos o nosso reflexo no espelho e, por causa de tudo o que estamos sentindo por dentro, simplesmente não conseguimos nos identificar com aquela pessoa que vemos ali no reflexo. Acho que essa é uma das piores sensações que existem, não é mesmo? A de não conseguir mais saber quem somos. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passarmos por essa crise de identidade em algum momento de nossas vidas. E às vezes podemos até sofrer com isso em mais de um momento, pois algumas pessoas frequentemente se sentem perdidas dentro de si mesmas. Mas o que fazer quando essa crise nos atinge? Bom, é sobre isso que vamos conversar hoje. Perder-se é uma forma necessária de encontrar a si mesmo. Thomas Merton. Quando somos atingidos por uma crise de identidade, seja por causa de algo que ouvimos a nosso respeito, que acabou nos colocando em uma situação de tristeza, ou seja por causa de algo que dissemos ou fizemos no calor do momento, que acabou nos fazendo temer a nós mesmos, a primeira coisa que pensamos em fazer é dar um grande passo em direção à mudança. E queremos recomeçar do zero, de uma vez por todas. Porém, é claro que, ao tentarmos isso, não demora muito para percebermos que é praticamente impossível e que provocar uma grande mudança em nossa vida, quando já nem nos reconhecemos mais, é algo totalmente fora da nossa realidade. Por isso, eu te digo que, para superar uma crise existencial, uma crise de identidade, ao invés de tentar viver uma reviravolta gigantesca e imediata, a melhor coisa a se fazer é dar um pequeno passo, depois outro, e assim por diante. Até que, quando você menos perceber, você já estará caminhando novamente. Eu sei que a vontade, quando nós estamos vivendo uma crise desse tipo, é de mudarmos a nossa vida da água para o vinho, de começarmos a administrar melhor o nosso tempo, acordarmos mais cedo, nos alimentar melhor, ler livros, sermos mais sociáveis, passar mais tempo com aqueles que amamos, perder menos tempo com os nossos celulares. Enfim, queremos ser tudo aquilo que não conseguimos ser nos últimos tempos. Só que o que nós não entendemos é que nos encontramos em uma crise de identidade, justamente por falta das pequenas coisas, e não dessas grandes. Um pequeno passo certeiro vale mais do que muitas tentativas de grandes passos. Ao invés de querer reencontrar todo o sentido da vida de repente, comece observando a sua expressão facial, por exemplo. Sabia que o nosso cérebro recebe informações sobre como deve se sentir de acordo com o que a nossa expressão facial indica? Observe se você está com o seu maxilar travado e com suas sobrancelhas franzidas e comece relaxando a sua expressão facial. Automaticamente, o seu cérebro já começa a entender que não precisa ficar em estado de alerta, em estado de raiva e também em ansiedade. Esse é apenas um passo para você começar a se reconectar consigo mesmo. Mas saiba que existem vários outros, que você mesmo deve saber, pois geralmente sabemos o que precisamos fazer para recomeçarmos a viver. Mas infelizmente temos preguiça, pois dá muito trabalho cuidar de si mesmo, certo? Só que tenha em mente que se você não fizer isso por si mesmo, ninguém fará. Pois de fato, ninguém sabe o que verdadeiramente se passa dentro de você. Só você se conhece por inteiro. Se esforce ao máximo
para dar esses pequenos passos iniciais, essas pequenas atitudes que você sabe que, se voltar a ter, farão uma grande diferença na sua vida daqui para frente. Aos poucos, você vai se remontando, vai se reerguendo e conseguindo enxergar o seu reflexo no espelho, para além do que você vê, pois aos poucos você estará se enxergando novamente. Imagine-se como um pássaro solitário que voa alto no vasto céu. À medida que atravessa as nuvens escuras da incerteza, lembre-se de que, por trás dessa aparente perda de identidade, está a promessa de um encontro profundo consigo mesmo. Em meio ao caos, deixe sua alma dançar nas asas da liberdade, abraçando a jornada da descoberta interior. Acredite que cada turbulência é uma oportunidade para se reinventar e reconstruir uma identidade mais autêntica. No final, assim como o pássaro encontra o seu caminho de volta ao ninho, você também encontrará o seu verdadeiro eu. Vivemos alguns momentos que nos fazem questionar se estamos sendo testados por alguém. Várias situações, várias pessoas e vários problemas surgem e testam a nossa paciência ao máximo. E quase sempre acabamos nos rendendo e perdemos a paciência por completo. O que está tudo bem. Afinal, quem não se sente impaciente de vez em quando, certo? Porém, acontece que, às vezes, nós só agimos de forma impaciente e percebemos que precisamos de uma mudança, principalmente porque esse nosso jeito acaba machucando as pessoas, inclusive aqueles que mais amamos. Bom, a primeira dica que eu tenho para você começar a desenvolver a sua paciência é a seguinte: cultive a consciência do momento presente. Muitas vezes a impaciência surge quando estamos focados no futuro ou no passado. Treine-se para estar consciente do momento presente e aceitar as coisas como elas são. Muitas vezes a impaciência surge quando esperamos que as coisas fluam da maneira como queremos que elas aconteçam e não como elas de fato são. E isso nos deixa impacientes e ansiosos. Defina expectativas realistas e lembre-se de que certas coisas levam tempo para se concretizarem. A segunda dica que eu tenho para você é: pratique a gratidão. Apreciar o que você tem no presente pode ajudar a reduzir a impaciência em relação ao futuro. Regularmente, reflita sobre as coisas pelas quais você é grato e concentre-se nas bênçãos da sua vida. Se for preciso, faça uma lista e coloque essa lista à sua disposição, de maneira que você se lembre sempre de motivos para ser grato, todas as vezes que sentir vontade de agir com ingratidão, ou toda vez que perder a paciência por causa de coisas mínimas. Outra dica para que você desenvolva a paciência e a faça crescer no seu interior é: pratique a empatia. Tente se colocar no lugar dos outros e considerar as situações sob diferentes perspectivas. Isso pode te ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda das circunstâncias e a lidar com elas com mais paciência. Quando fazemos um esforço para compreender o ponto de vista do outro, conseguimos nos colocar em uma posição de paz e tranquilidade e conseguimos apaziguar o diálogo, ao invés de agirmos com agressão e hostilidade e alimentarmos um embate no lugar onde deveria haver uma conversa. A próxima dica para você é a seguinte:
pratique o autocontrole. Desenvolver a capacidade de controlar suas emoções e impulsos é essencial para cultivar a paciência. Identifique os gatilhos que normalmente desencadeiam sua impaciência e trabalhe na autorregulação, encontrando estratégias eficazes para lidar com eles, como pausar, respirar fundo e refletir antes de agir. Ao identificar esses gatilhos, você vai perceber que algumas situações que te tiram a paciência não são pessoais e que o que precisa ser mudado é a forma como você lida com elas e não as situações em si. Outra dica importante: pratique o autocuidado. A impaciência muitas vezes surge quando estamos estressados, cansados e sobrecarregados. Priorize o seu bem-estar físico e mental, reservando tempo para descanso, relaxamento e atividades que te tragam alegria. Cuide da sua saúde, durma o suficiente, faça exercícios e alimente-se adequadamente. Quando você está bem cuidado, é mais provável que esteja mais calmo e paciente diante das adversidades. E a minha última dica do dia é: desenvolva um senso de humor. A impaciência pode ser aliviada quando somos capazes de encontrar o humor nas situações cotidianas. Procure ver o lado engraçado das coisas e aprenda a rir de si mesmo. Cultive uma perspectiva mais leve e divertida da vida, lembrando que nem tudo precisa ser levado tão a sério. O humor pode te ajudar a diminuir a tensão e a impaciência, permitindo que você encare as situações com mais tranquilidade. Volte nesse vídeo quantas vezes forem necessárias e ouça essas dicas e tente as colocar em prática no seu dia a dia. Tenha a certeza de que, um passo de cada vez, você conseguirá desenvolver uma mentalidade mais paciente. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei paciente. E até o nosso próximo Minuto Reflexão.